Olá, bem-vindos a mais um evento do Acerto, da Academia Esculap e da Bebral. Hoje, nós temos super pouco tempo para falar de dois temas fantásticos que nos apaixonam sempre: fluidos e nutrição, né? Fluidos e nutrição são temas que muitas vezes são tidos bem diversos. Meu nome é Rubens Lodge, sou médico nefrologista, sou gerente médico na Bebral. Fluidos de nutrição, eles estão envolvidos diretamente em qualquer tipo de cirurgia. Das cirurgias abertas, mais tradicionais, às cirurgias minimamente invasivas. Fluidos e nutrição estão diretamente envolvidos nos protocolos aéreos. Tem partes importantes do processo nutricional que têm que ser olhadas com cuidados para nós termos uma recuperação muito melhor do paciente. Partes importantes do processo de balanço de fluidos que nós temos que olhar com muito cuidado para nós termos a recuperação do paciente. Parece, no primeiro momento, que fluidos e nutrição são entidades absolutamente separadas. O que nós estamos propondo, né, é uma mudança. Claro que quando nós vemos a importância do protocolo ERAS, nós vemos que a não aderência a ele leva a uma piora importante nas complicações, um odds ratio de 2,7. É muito grande. E dentro do protocolo ERAS, fluidos e nutrição tem uma importância gigantesca, que inicia desde o resumo, né, a diminuição do tempo de inanição do paciente, aos screenings de nutrição, evitar hipervolemia, evitar o excesso de sal e água, a nutrição precoce pós-operatória. Tudo isso leva a diferenças importantes na recuperação, na velocidade de recuperação dos pacientes. Isso já é claro para a gente. Mas quando a gente fala de fluidos e nutrição, muitas vezes a gente tem que são entidades separadas. Mas será que são tão separadas assim? Quando a gente olha, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos colocando volume para dentro do paciente por várias vias, oral, enteral, parenteral, ou fluidos para o paciente pela via parenteral. Na verdade, a gente começa a olhar esses volumes, eles têm muitas vezes características parecidas, com as suas peculiaridades. Eu vou ter eletrólitos numa bolsa de nutrição moderna, vários: sódio, cloreto, potássio, magnésio, acetato, além, lógico, né, de proteínas, emulsões lipídicas. Eu vou ter eletrólitos numa solução balanceada moderna: sódio, potássio, magnésio, cloreto, acetato. Eu tenho até fontes calóricas, como o gluconato, né? Eu tenho várias fontes calóricas. Só que eu tenho que olhar isso como um volume total e as suas peculiaridades. Comparando esses dois volumes, desde 1936, a gente sabe que o screening nutricional é importante. E em 1936, o Studley diz o seguinte: olha, a partir de um certo momento aqui de desnutrição, a mortalidade cirúrgica numa cirurgia de péptica aumentava quase 10 vezes, ia de 3,5% a 33%. Isso é um trabalho de 1936. Quando nós vamos voltar a trabalho da doutora Isabel Correia, já da terceira década do século XXI, é a mesma coisa. Ela compara vários screenings nutricionais diferentes. Isso é uma discussão que a gente não consegue entrar nesse espaço de tempo que a gente tem aqui, mas independente do screening nutricional usado, a desnutrição, a má nutrição impacta negativamente nas complicações cirúrgicas. O que acontece é que os fluidos também. Nós começamos a injetar fluidos em pacientes em 1832, né? Dr. Lata
ali naquela epidemia de cólera que existia em Londres, começa a injetar fluido. Mas já desde a década de 40, nós estamos falando há 80 anos atrás. 80 anos atrás, nós temos já vários trabalhos que dizendo que, olha, eu tenho intolerância a sal, intolerância a esta solução salina que a gente tem, pós-operatória. E em 1940, já se recomendava o controle da infusão de volume pós-operatório. Óbvio que o conhecimento humano ele é um pêndulo. A gente vai e vem, vai e vem. Então, houve momentos na década de 50, não, abre a torneirinha, houve momentos, fecha de novo. E hoje nós temos, a gente vai conversar sobre isso, nós hoje temos uma visão muito mais restritiva de volumes, porque eles impactam negativamente. Impactam muito negativamente. O descontrole volumétrico, a hipervolemia, o ganho de peso, o edema, leva a um aumento de mortalidade, muitas vezes, perto de 40% a 60%. Uma cirurgia que tinha 20% de mortalidade, passa a ter quase 100% de mortalidade, quando o cara tem entre 10 e 20, ou mais de 20% de ganho, de ganho de peso durante o processo cirúrgico. Em pacientes com deficiências renais, mesmo os que não dialíticos, o ganho de peso a cada 10% do ganho do balanço hídrico desse paciente, a mortalidade aumenta em 20%. Mostrando que, junto com a desnutrição, que tem um impacto na mortalidade, no impacto de complicações, o descontrole do balanço também tem impacto na mortalidade e nas complicações do paciente. E esses impactos são impactos farmacoeconômicos também. São impactos econômicos do processo de saúde. Quando você vai olhar um trabalho de 2002 do Journal of American College, a desnutrição ou a incapacidade de você ganhar massa nutricional, não é diretamente desnutrição, são dois conceitos paralelos, mas não são exatos, é a terceira maior causa de readmissões hospitalares em 30 dias. Se você pensar ainda que a desnutrição impacta em complicações gastrointestinais, que é a primeira maior causa de reinternação hospitalar, em 27,6%, a gente falou, putz, olha o peso, né, econômico da desnutrição e da falha em você melhorar o estado nutricional do paciente. Quando nós olhamos o balanço hídrico dos pacientes, né, e os custos hospitalares dos pacientes, os custos hospitalares em tempo de estadia no hospital, tempo de estadia na UTI, o custo hospitalar como um todo, quando nós temos um fluid overload, né, um balanço do hídrico aumentado, os custos hospitalares aumentam em 43%. 43%, de uma maneira geral. Se for fazer uma análise univariada, 53% de aumento de custo hospitalar pela hipervolemia. Então, os dois, paralelamente, né, nossa avaliação paralela da nutrição e do balanço de fluidos, eles começam a se comportar economicamente, em questões de risco, em questões de importância, igual. Quando eu olho as complicações do estado nutricional, quer dizer, um paciente com uma complicação do estado nutricional e seu envolvimento na cirurgia, eu vejo que eu tenho complicações cardíacas, renais, imunológicas, esqueléticas, cognitivas, até na distribuição de fármacos, até na farmacocinética, até no próprio volume de distribuição, na farmacocinética, na ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas que são carreadoras, na função gastrointestinal. Eu tenho uma enorme quantidade de complicações que são decorrentes de uma disfunção do estado nutricional relacionadas à agressão da cirurgia. Né?
E a hipervolemia e o edema, igual. Quando começa a olhar as complicações da hipervolemia e do edema, não é o problema de estar inchadinho a perna do paciente, de eu ter Godet positivo. Eu tenho problemas cognitivos, cerebrais, como delírio, né? Eu tenho problemas óbvios, ventilatórios, pulmonares, trocas de gases, né? Hipervolemia, edema agudo, tempo de duração da ventilação mecânica, edemas cardíacos, problemas na musculatura miocárdica, problemas na pós-carga. Óbvio, se eu estou mexendo com água e sal, né? Eu tenho problemas sérios renais, problemas no meu intestino, na minha pele, no meu fígado. E aí vai, eu tenho uma enorme consequência sistêmica da hipervolemia. Da mesma forma que eu tenho uma enorme consequência sistêmica do transtorno do estado nutricional. E aí a gente começa a entender em que ponto que muitas vezes isso começa a tomar um tamanho desnecessário. Primeiro, o Espen diz, olha, diminua esse estado de fasting que você tem, né? Ofereça líquidos claros, água, chás, etc., até 2 horas antes da cirurgia, né? Isso está bem claro. Diminua esse estado de fasting. Mas quando você olha o que nós realmente fazemos, nesse estudo do Dr. Aguilar, que foi muito interessante, no Brasil, 3.700 pacientes avaliados, se não me engano, 3.700 e algumas coisas, mais de 12 horas de jejum, entre 8 e 12 horas de jejum, é a enorme maioria dos pacientes. Sendo que se eu olho, né, a diminuição para até 6 horas de fasting, de 2 horas de líquidos em um aporte calórico ali até 2 horas antes, é uma distância gigante entre o realizado e o recomendado. E qual que é o impacto entre o realizado e o recomendado? O impacto é nos dois. O impacto é em fluidos, é o impacto em nutrição. É uma desidratação, é uma hipovolemia. E durante esse processo de desnutrição que acontece agudamente no paciente, depois de 8 horas, ele começa a fazer neoglicogênese. 6 a 8 horas, ele começa a fazer neoglicogênese. Ele começa a fazer resistência insulínica, ele começa a fazer mediadores inflamatórios da cetoacidose, e aí vai. O paciente começa a ficar mais inflamado pelo tempo de fasting que eu impus a ele. Olha, você janta à noite e amanhã a cirurgia começa às 8 horas da manhã. De repente, a cirurgia atrasa e o cara jantou às 7 horas da noite. E não é difícil isso acontecer. E não existe nenhuma razão em evidência, vocês mais do que eu sabem disso. Comprove isso vinculado ao risco de broncoaspiração, vinculado ao risco de esvaziamento gástrico, coisas assim, né? Junto com isso, eu começo a entender, olha, desnutrição faz mal, mas hipernutrição também. É uma curva em U. Eu superalimentar um paciente leva à piora da sua mortalidade. Tanto é que em pacientes agudos, pacientes agredidos, pacientes cirúrgicos, pós-cirúrgicos, existe guidelines claros, cirúrgicos do ESPEN, do ASPEN, falando especialmente em nutrição pós-cirúrgica, falando em nutrição de oncologia, nutrição em critical care, eles são bem profícuos nesse processo, que diz, olha, eu tenho que ter uma realimentação guiada a pontos interessantes, mas ela tem que ser progressiva. Não é põe soro glicosado 7 dias, né? Eu tenho que me preocupar com isso. Então, a desnutrição mata e a supernutrição também. Essa curva em U
ela é repetida quando eu vou olhar balanço. Quando eu vou olhar balanço, eu tenho hipervolemia, leva a complicações e mortalidades. Hipervolemia leva a complicações e mortalidades. Tem pacientes que lidam melhor com hipervolemia, porque tem uma máquina de bombear mais desenvolvida, consegue gerenciar melhor volumes, e pacientes que conseguem gerenciar volumes muito mal, insuficiência cardíaca, renais crônicos. Então, essa curva, ela não é uma curva única, ela se desloca conforme a individualidade do paciente, mas eu tenho que procurar sempre o alvo da normovolemia. Como eu tenho que, na nutrição, procurar aquele ponto em que o paciente não está desnutrido e que eu não estou fazendo overfeeding. Quando eu olho o balanço de fluidos, por si, ele é um marcador precoce de uma disfunção renal aguda à frente, muitas vezes com 4, 5 dias de antecedência. Esse estudo da doutora Maria Olinda, de Salvador, avaliou, olha, esse paciente entrou em descontrole de balanço aqui, esse paciente não entrou em descontrole de balanço aqui, iniciando 8 dias antes do processo de identificação da insuficiência renal aguda, e você percebe que o grupo que teve disfunção renal aguda teve esse desbalanço hídrico identificado 4, 5 dias antes. E aí a gente fala assim, bom, vamos repor volume, vamos controlar volume. Esse processo não é tão simples. Não é tão simples. Volume é medicação. Volume é medicação. Toda vez que eu faço volume num paciente, eu tenho que ter na minha cabeça que eu estou fazendo 3 coisas nele. Eu estou mudando o aspecto volumétrico intravascular e, depois de algum tempo, o extravascular. Eu estou entregando mais ou menos eletrólitos para esse paciente. E eu estou tendo um impacto ácido básico nesse paciente. E essa é uma enorme discussão com soro fisiológico. Ok? Então, toda vez, não importa se eu estou fazendo soro glicosado, coloide ou solução balanceada, Hartmann, Ringer, eu estou tendo sempre 3 impactos: ácido básico, volume e eletrólito. Eu tenho 3 momentos cirúrgicos: pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Eu tenho 3 grandes grupos de fluidos de reposição. Eu tenho o soro fisiológico, que não é um grupo, ele per si, né? Eu tenho as soluções balanceadas, que existem algumas diferenças entre soluções balanceadas que têm impacto, sim. Existem soluções balanceadas mais sofisticadas, mais modernas, com um sódio melhor, um bicarbonato final na forma de acetato melhor, relações de potássio e cálcio melhores. Tem soluções balanceadas de mais de um século atrás, né, que também tem uma superioridade indiscutível ao soro fisiológico, na questão de eletrólitos, na questão de balanço ácido básico, mas que tem uma hiponatremia, mas que tem um processo de bicarbonato vindo do lactato mais complexo, que pode gerar problemas para frente. Eu tenho soluções coloides, e as soluções coloides também não é tudo a mesma coisa, né? As soluções coloides, como expansores plasmáticos, existem conceitos discutíveis em alguns momentos e alguns pontos, mas existem 2 grupos de expansão colóide. Eu tenho um plasma e eu tenho meu plasma, eu tenho albumina, que é uma substância de 40.000 Daltons, junto com o meu plasma. E isso traz uma composição osmolar do meu plasma diferenciada. Nas soluções cristalóides eu não tenho isso. Nas soluções coloides, eu coloco nessa minha solução uma proteína, uma solução artificial, uma molécula que tem um tamanho muito parecido com a albumina, ou até a própria albumina. Eu posso fazer uma solução colóide com a albumina, e vai ter comportamentos. Nós temos um trabalho interessante que compara alguns tipos delas, mas hoje nós sabemos que existem as gelatinas e existem os amidos,
existem inúmeras críticas a amidos, existem quase nenhuma crítica às gelatinas, e o importante não são as críticas, é o momento. Então, eu tenho 3 pontos de intersecção, eu tenho 3 fluidos diferentes, e eu tenho 3 impactos diferentes. Então, não existe, de maneira nenhuma, uma solução única em que eu vou colocar na história, na jornada do paciente cirúrgico. Não existe de maneira nenhuma. O soro fisiológico, por si, é excelente. Ele está aí na produção de milhões e milhões. Mas ele tem um limite. E esse limite é dado pela sua composição eletrolítica do cloro. Em outras palavras, quando eu olho naquele nosso balanço de 3 impactos, a questão de volume do soro fisiológico é interessante, a questão eletrolítica do soro fisiológico é muito ruim, ele só tem Na e Cl, ele só tem sódio e cloro, e a questão e o impacto ácido básico do soro fisiológico é horroroso, ele tem 50 milimols a mais de cloro por litro do que o meu sangue tem, né? Ponto. Quando eu vou olhar uma solução balanceada moderna, eu percebo que aí não, aí eu tenho um impacto eletrolítico melhor, eu já tenho outras coisas como magnésio, eu tenho uma composição de cloro melhor, né, perto de 100. Isso faz diferença até com o próprio a composição, a solução balanceada mais antiga, como o Ringer lactato, por exemplo, que tem mais cloro, pelo menos 10 milimols mais de cloro. Então, eu tenho uma solução de cloro. Então, com isso, traz um impacto ácido básico muito melhor, até porque eu coloco acetato, ou no caso do Ringer lactato. O acetato melhor no processo de não impacta no processo de neoneglicogênese, não impacta no marcador inflamatório, que é o lactato sérico, medido em vários momentos dos nossos protocolos, etc. Então, eu tenho uma solução moderna, que é uma solução eletrolítica, que tem um impacto melhor ácido básico, tem um impacto melhor eletrolítico, mas ainda não tem um impacto muito bom como substituição do plasma em grandes perdas plasmáticas. Eu não falei expansor de volume. Eu falei substituição do plasma. Existe uma diferença de expansor de volume, qualquer líquido que você colocar lá dentro vai ter. Expansor de plasma parte de um princípio que eu não posso colocar qualquer líquido, eu tenho que ter uma composição osmolar muito parecida. E eu tenho, no caso, as gelatinas, os amidos que já estão complicados, mas eu tenho as gelatinas que fazem grandes expansão. A gelatina tem um enorme poder de volume, não tem um poder bom de controle ácido básico e não tem um poder bom de controle eletrolítico. Então, ela tem uma outra função. Tanto é que nos protocolos, muitos anestesistas, muitos protocolos fazem sempre uma proporção de 1:1 de gelatina e solução balanceada. Não quer dizer que em outros países do mundo, na Europa, por exemplo, eu já tenho gelatinas com composição eletrolítica balanceada. Eu já tenho uma soma entre, por exemplo, um gelafundin e um plasmafundin. Em vários protocolos alemães e etc., de reposição de volume, paciente séptico, paciente cirúrgico, de trauma, etc., já tem uma solução balanceada de reposição plasmática que estão entrando ali. Só vai ter um componente que nós, ainda, na tecnologia que nós temos, ainda está faltando, que é o componente do transporte de oxigênio. Em condições normais de CNTP, o transporte de oxigênio precisa de hemoglobina, né? Em condições normais. Eu preciso de hemoglobina. Então, o sangue ainda não é totalmente substituído, porque eu ainda não transporto oxigênio. Então, toda vez que eu faço uma reposição volumétrica, eu tenho um limite de fazer, porque a partir de um certo momento eu estou entregando volume, eu estou entregando eletrólito, eu estou entregando caloria, eu estou entregando
proteína artificial ou não, né, albumina ou gelatina, eu estou entregando isso, mas eu não estou entregando carreador de oxigênio. Então, a partir de uma perda de sangue, eu sou obrigado, lógico, a fazer transfusão de sangue. Em pouco tempo isso estará mudado também. E estará lá no futuro, numa outra apresentação de algum médico lá na frente, vai te falar, mas nós temos aqui os transportes de oxigênio. É interessante a gente entender que depende de como você manipula no processo cirúrgico amplo do paciente, e o controle volumétrico ele passa a ter uma importância grande e ele é muito diferencial. Esse estudo é interessante porque ele mostra que no processo cirúrgico tradicional existe um desbalanço muito grande do controle de fluidos. Né? Eu passo a ter momentos de hipovolemia importantes e momentos de hipervolemia, e principalmente a hipervolemia pós-cirúrgica, que é onde eu tenho maior impacto, eu já não tenho todos os mecanismos para corrigir, e eu ganho isso e os impactos. E quando eu tenho o protocolo ERAS implantado, o protocolo de balanço de fluidos ERAS implantado, essa variação ela está dentro de uma variação normal muito, muito, muito mais aceitável. Né? Então, voltando a uma comparação entre a questão nutricional e a questão volumétrica, eu preciso medir em vários momentos. O Espen diz, olha, meça o risco de desnutrição do paciente, o estado nutricional do paciente antes e após a cirurgia. A cirurgia é uma enorme agressão. Né? Meça, né, inúmeros protocolos, até no próprio ERAS, os protocolos Gold Directed, meça em vários momentos o estado volumétrico do paciente. Isso impacta diretamente em complicações pós-cirúrgicas. Né? Agora, começa a realimentar precocemente. Inicia a realimentação precoce. Mas a gente consegue essa alimentação precoce, atingir esse alvo facilmente? Olha, não é o que tem mostrado. Atingir a meta nutricional pós-cirúrgica com uma via apenas de nutrição, só realimentando com comida, alguns estudos mostraram que eu consigo entregar no máximo 37%, 40% da oferta calórica do paciente. Não é só porque ele tem desconforto físico, mas questões neurohormonais de fome, de apetite, de etc., estão impactadas nesse estado inflamatório pós-cirúrgico que diminui a ingesta voluntária de comida. Então, nutrição de apenas comida sem suplementos impacta 37% da meta nutricional. Só a nutrição oral, 66%. Nutrição oral com suplementos, 73%. E nutrição oral com nutrição enteral atinge a meta. A questão é que, óbvio, tem uma escadinha de nutricional para atingir, mas é claro que uma via única não é capaz de entregar a resposta de alvo nutricional que eu tenho para entregar para esse paciente para diminuir comorbidades. E o Aspen, ele é muito claro nisso. Ele fez esse grande estudo que saiu no New England, né, e avaliou pacientes em terapia intensiva e percebeu que só a via enteral não era capaz de entregar a meta. Então, muitas vezes, é necessário, sim, né? Óbvio, a via oral primária, a via enteral primária, mas não podemos esquecer da via parenteral como complemento de meta terapêutica. Isso é muito importante. A via parenteral como complemento de meta terapêutico é essencial. Não podemos esperar muito tempo. 5, 7 dias não tem pós-operatório, não está entrando nas suas metas terapêuticas, parenteral. Pode ser até parenteral periférica. Menos osmolaridade, menos agressão, etc, etc. Mas o risco de não atingir a meta terapêutica a curto, médio e longo prazo é muito maior do que o risco da nutrição parenteral. O preparo, a pré-habilitação cirúrgica nutricional, ela é importantíssima.
a cirurgia ela é uma agressão gigantesca. Então, o paciente sem pré-habilitação, ele tem uma agressão da cirurgia e depois ele vai se recuperar. A pré-habilitação, mesmo em pacientes não desnutridos, em pacientes de risco de nutrição, mesmo nesse, o preparo pré-cirúrgico, a pré-habilitação física, de uma maneira geral, até cardiopulmonar, mas nutricional é importante, porque ela eleva, facilita a recuperação pós-cirúrgica, diminui a insulina pós-cirúrgica, diminui o estado inflamatório pós-cirúrgico, diminui todo aquele processo vinculado, muitas vezes, a esse FAST maior que a gente tem aí de 10, 12 horas, historicamente. Né? Esse preparo nutricional leva a diminuições de complicações pós-cirúrgicas importantes. Isso em meta-análise. Engraçado que quando nós vamos olhar de novo, né, a questão de volume, né, as questões de volume, também parte disso. Existem muitas discussões, né, se eu faço volume restrito, padrão ou liberal. E quando nós olhamos os artigos científicos, mesmo os que se dizem liberais, às vezes não são tanto, na política é assim também, os que dizem restritos, normalmente o são, os padrões. Então, quando eu olho restrito, liberal e padrão, muitas meta-análises mostram, olha, não tem diferença entre as complicações. Mas quando eu olho esses trabalhos de uma maneira um pouco mais específica e separo em grupos em que eu consegui a normovolemia e grupos que eu não consegui a normovolemia porque eu dei de mais ou porque eu dei de menos, então eu reclassifico isso em balanceado e não balanceado, sim, eu tenho uma diferença, um impacto importante em meta-análise de ganho no controle volumétrico. Né? Acima de 2,5 kg está associado às complicações. E alguns tipos de controle de volume, como o goal-directed, direcionado a metas, mostrou ganhos na população geral, na população de baixo risco e na população de alto risco. Goal-directed é um processo muito sofisticado, né? Tanto é que sua sofisticação pode levar a que esse processo não seja tão eficiente. Há estudos que mostram que eu não preciso disso em pacientes com menor risco cirúrgico, menor risco de desbalanço. Uma dieta restritiva, zero balance, balanço zero, uma dieta, uma hidratação zero balance é suficiente. Eu vou usar protocolos mais sofisticados direcionados a alvo, goal-directed fluid therapy, em cirurgias mais complexas, onde existe maior risco, tanto das cirúrgicas quanto do paciente. Lembrando que eu tenho que ter um fator de monitorização confiável. E isso leva a uma tecnologia que muitas vezes eu não tenho em cirurgias mais simples, de menor risco, implante de transdutores de Doppler gástricos, avaliação por ultrassonografia de veias cavas e todo um protocolo, né, que vai estar se gerenciando em volta dessa avaliação, desse índice, o tempo inteiro. De uma maneira geral, nós temos que entender que eu tenho pontos de infusão de volume. Esses pontos de infusão de volume não são os mesmos. Eu tenho pontos de ressuscitação, que eu uso alguns tipos de solução, eu tenho que olhar isso a alvo, eu tenho uma otimização, eu tenho uma estabilização, e eu tenho um momento que eu tenho que tirar volume. A vida lá fora não é com soro na veia. Então, eu não tenho o mesmo produto sendo usado em todos os momentos, eu não tenho só soro fisiológico, eu não tenho só solução balanceada, não tenho só o colloide, que é muito bem usado. Se eu voltar aqui em todos esses protocolos de goal-directed therapy, todos eles colocam como o colloide o líquido de prova. Todos eles. Não colocam soro fisiológico como líquido de prova de balanço, colocam colloide como líquido de prova de balanço, mesmo
em protocolos mais antigos como os mais novos. E a estabilização. De uma maneira geral, eu vou usar o Gold Directed Therapy em casos selecionados. Eu vou colocar em bomba de infusão e perfusora. O erro capaz, dentro desse processo, de uma solução gravitacional, de ralar um clampzinho e descer volume e não calcular isso no processo, é enorme. Soluções balanceadas. A reposição eletrolítica e ácido básico é importante nesse processo cirúrgico. Coloide com onda associada, eu tenho várias janelas terapêuticas que eu preciso de expansores plasmáticos, como coloides, mas o coloide que eu tenho hoje no Brasil, por pouco tempo, mas que eu tenho hoje no Brasil, não tem composições eletrolíticas e ácido básico de impactos, então normalmente eu faço uma mescla entre coloide e solução balanceada, manter um controle do ganho e não se guiar apenas pelo débito urinário. Eu sou nefrologista, eu adoro débitos urinários, mas aprendi há muito tempo que nos centros de diálise eu tenho pacientes que fazem 2 litros de xixi por dia e fazem diálise, e tem pacientes que são anúricos. O débito diárico não tem uma correlação direta com a função renal do paciente. 30 minutos é muito difícil a gente conversar sobre isso. Nós, da Academia Escolap, da B. Braun, junto com todos os nossos parceiros, prometemos que vamos nos aprofundar em ambos os temas em webinars futuros. Estejam ligados com a gente. É um webinar só para nutrição perioperatória, um só para controle de volume perioperatório, em que a gente vai dissecar muito profundamente isso, mas nossa intenção era mostrar isso com uma visão diferente, uma visão mais integrada da infusão de volumes e nutrição no paciente e mostrar que podemos pensar parecido com ambos e que ambos têm enorme impacto no cuidado do paciente e na recuperação melhor do paciente, porque o importante mesmo, a melhor terapia é o paciente voltando para casa. Muito obrigado. Gente, amanhã tem mais um evento importante, bem legal. Tem um QR Code aqui abaixo de mim. Adoro fazer isso. Para vocês se inscreverem diretamente para o evento de amanhã. E vamos estar aí com vocês. Um grande abraço, gente.